Grêmio não consegue quebrar a linha de defesa do Remo e com isso fica no empate em 0-0, um resultado desastroso. Esses eram 3 pontos que eram obrigatórios praticamente para o Grêmio e o Grêmio acabou despertando 2 deles ficando nesse empate. Eu vou comentar sobre esse empate do Grêmio aqui nesse vídeo. Só antes eu já queria pedir para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos, tá bom? Eu separei aqui alguns dos destaques principais do jogo e aí eu vou comentando aqui com vocês para a gente conseguir criar uma linha de raciocínio e uma análise sobre esse tropeço do Grêmio. Um jogo que o Grêmio fez um primeiro tempo bem abaixo, né, cara? O Remo foi superior de fato no primeiro tempo. Tanto é que no intervalo do primeiro tempo o Iago Pikachu deu uma entrevista e falou: Ah, a gente foi muito superior, tinha que ter vencido por 2-0. É raro ver um jogador que tenha tanta personalidade, né? Porque o Iago Pikachu não joga no Real Madrid. O Iago Pikachu joga no Remo. O Remo estava fazendo um bom primeiro tempo e só não estava aproveitando as chances que estava tendo. Mas de fato é uma realidade. O Remo fez um primeiro tempo melhor e produziu muito mais do que o Grêmio. Eu não enxergo que exista merecimento no futebol, mas caso existisse, o merecedor da vitória não seria nem o Grêmio, seria o Remo, né? Fez um jogo muito melhor. Então, dentro do primeiro tempo, teve logo no início do jogo, com menos de 5 minutos, uma chance com o Gabriel Talhari debaixo do gol, e ele finaliza muito mal e vai em cima do Everton. O Everton, que para mim, inclusive, foi o melhor jogador do Grêmio no jogo. O Grêmio só não perdeu graças ao Everton, salvando nesse lance do Talhari. E com o passar do tempo, depois o Remo ainda achou um pênalti onde o Zorteia, que eu achei interessante ali, para mim é o mérito do Luiz Castro, a coragem de colocar o Zorteia nesse jogo, a coragem de manter o Pedro Gabriel de titular, né, a minutagem que ele vai dando cada vez pro Gabriel Mack, cada vez mais. Então o Luiz Castro, por mais que seja um resultado muito ruim empatar com o Remo, eu acho que hoje a gente já pelo menos tá num patamar de evolução, é a minha percepção pelo menos, de que mesmo com resultados ruins, assim, resultados desastrosos, nem passa pela minha cabeça pedir demissão do Luiz Castro. Porque o Luiz Castro é um baita técnico, tem ideias muito boas, tem coragem, coloca a molecada para jogar. O problema, eu não consigo enxergar que o problema para, por exemplo, ter um resultado tão ruim como esse seja o Luiz Castro. Eu acho que passa muito mais por, de fato, erros individuais dos jogadores, capacidade técnica que não foi de acordo com a qualidade que cada um tem. Então, o Enamorado, por exemplo, perdeu muitas posses de bola. O Monsalve, muito fominha. Eu gosto demais do Monsalve, tem muito repertório técnico, mas muito fominha. O Amuso teve um primeiro tempo discreto. Ele foi aparecer depois de um belo chute que ele fez na trave. E no segundo tempo, sim, aumentou o volume de jogo dele. O Pavão teve um primeiro tempo muito ruim. E aí no segundo tempo foi melhorando, né? Enfim, no geral, o Remo foi melhor no primeiro tempo e na reta final deste primeiro tempo, o Zortea comete um pênalti do Iago Pikachu, o Pikachu que, por sinal, simula muito bem, já tinha simulado uma agressão do Pedro Gabriel no início do jogo, aí depois simulou muito bem o pênalti, e de fato, assim, na simulação do Pedro Gabriel foi uma mão no rosto, onde é aquele típico lance que você ganha a dividida e dá um empurrão no jogador. E acaba que o Pedro Gabriel, ao invés de dar um empurrão no peito, a mão subiu e foi no rosto. E aí o Pikachu fez todo um escândalo. E aí depois no pênalti, o jogador de Pikachu já toca a bola, o Zortea chega atrasado e dá um pisãozinho no pé dele, o Pikachu parece que levou um tiro. Acaba que toda essa simulação do Pikachu foi punida pelo destino dele ser expulso no segundo tempo. Né? Então, assim, o Pikachu é bom jogador e também é um bom ator. Enfim, o Zortea vacilou e deu brecha, né? Ele cometeu o pênalti. Enfim, o Aleph Manga cobrou, o Everton salvou o Grêmio e fechou assim o primeiro tempo nesse 0-0, onde se não fosse o Everton e se não fosse a incompetência, tanto do Gabriel Tagliari, tanto do Aleph Manga, o Grêmio estaria perdendo. Tanto é que, cara, o Gabriel Tagliari já é o quê? O quinto jogo contra o Grêmio esse ano? Acho que é o quarto, né? Teve um jogo na fase normal do Gauchão, aí de volta na fase decisiva do Gauchão, na semifinal, né? E agora contra o Remo. O Gabriel Tagliari já tá acostumado a jogar contra o Grêmio toda hora, né, cara? Impressionante. E é bom jogador, mas dentro da partida ele foi mal. Enfim. E aí pro segundo tempo o Grêmio faz muitas mexidas, entre o Gabriel Mack, sai o Enamorado, sai o Monsalve, entra o Arthur, né? O Arthur que entrou já amarelado por reclamação. A árbitra que foi a Edna, né? Enfim, eu não vou falar muito porque é muito polêmico sempre a gente comentar
sob a arbitragem feminina. Mas eu tenho uma opinião muito clara que, assim, futebol masculino apita homem, futebol feminino apita mulher. Porque, assim, futebol masculino no geral tem muito xingamento, tem muita crítica, vai ter palavrão, vai se passar do tom. E se você não tiver conectado nisso, você vai prejudicar o jogo, né? Vai prender demais o jogo, vai dar muito cartão amarelo. Então, por exemplo, o Pablo levou cartão amarelo por reclamação, o Arthur levou cartão amarelo por reclamação, o Pikachu por reclamação. Tudo isso daí só de reclamação levou cartão amarelo, né? E o Pikachu no segundo tempo para um contra-ataque, puxando um Amuso, leva o segundo cartão amarelo e é expulso. A partir dali o jogo muda, porque o Grêmio passa a ser ataque contra a defesa, só o Grêmio joga, o Remo percebe ali que perdeu a chance de vencer o jogo, se fecha totalmente lá atrás e o Grêmio começa a espetar diversas jogadas de bola aérea. O Amuso teve 2, 3 chutes em que ele finalizou e a bola passou raspando, teve um cabeceio também que a bola passou raspando. A real é que o Grêmio ficou no quase. E o quase não é o suficiente. Então, um empate bem chato, né? Bem triste, porque era um resultado importante para o Grêmio. O Grêmio, na teoria, pegou um dos jogos mais fáceis do campeonato. Você jogar em casa contra o Remo, você não vai ter essa chance de novo, cara. Jogar lá no Pará não vai ser fácil. E o Remo é uma das piores equipes do Campeonato Brasileiro. Não sou eu o que eu acho. A tabela mostra isso, cara. E era o já esperado para a temporada. Então, era um jogo pro Grêmio vencer. E não conseguiu. Enfim, resultado decepcionante, né? Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.